Deus amado, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa igreja, nós pedimos graça mais uma vez, sabedoria que o Senhor nos concede, para podermos estudar a Tua Palavra, examinarmos esses critérios, Senhor, quanto à qualificações que os nossos oficiais precisam ter, que nós tenhamos consciência disso, ao mesmo tempo usando de equilíbrio, Pai, para que compreendamos que há imperfeições em todo e qualquer homem, não há um que não peque. Porém, Senhor, que essas exigências se façam presentes em homens que precisamos para que nos governem, para que nos ensinem e para que nos disciplinem e nos consolem ao longo da caminhada, pastoreando as nossas almas. Ó Deus, levanta homens assim, Senhor, te pedimos isso. E que a Tua igreja também ganhe consciência, Senhor, desses dons que o Senhor derrama sobre os homens, que o Senhor chama para esse ofício tão brilhante de presbíteros e diáconos, esses dois ofícios. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo e que armazenemos em nossos corações somente a palavra de Deus e não a palavra de homem. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós chegamos então à 11ª aula, desse estudo sobre entendendo o ministério da igreja local. Falamos sobre várias qualificações já ao longo dessas 10 primeiras aulas. E agora nós vamos trabalhar sobre dois grupos, na verdade são dois grupos de qualificações que pertencem ao mesmo grupo. São qualificações que pertencem a dois grupos, não é? O grupo que fala sobre domínio de si mesmo, ou domínio próprio, e qualificações que falam sobre domínio de sua casa. Eu gostaria, antes de começar, falando duas coisas. Melhor, uma coisa só. Em primeiro lugar, se é uma só, em primeiro lugar, é só uma mesmo, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: quando fala de domínio de si mesmo, o homem que está sendo trabalhado nessa área, aliás, não, isso não é uma palavra, lógico, somente para presbíteros, mas é para todo cristão, porque o presbítero é um modelo, mas todos os outros homens seguem os mesmos critérios e tem que aprender com ele a viver da mesma forma. Então, quando fala de domínio de si, é necessário que ele tenha violência. É necessário que ele seja violento consigo mesmo. É preciso que ele tenha esse tipo de firmeza e muitas vezes despótica contra si mesmo. Ele precisa disso. Ele não pode amolecer porque o seu coração é corrupto e é enganoso e desesperadamente corrupto. Então ele não pode pegar leve consigo mesmo. Porém, quando fala de domínio de sua casa, é ao contrário. Ele tem que aprender a dominar a sua casa em amor, dando exemplo, de forma servil, de forma gentil, firme, mas em amor. Não é de forma despótica, como ele tem que fazer com ele mesmo. Assim ele não vai fazer com a sua casa, consequentemente ele não vai fazer com a sua igreja. Ele não vai governar de forma despótica, de forma tirânica, o seu lar e nem a sua igreja. Então isso tem que ficar bem claro para nós, entenderam? Então vamos lá. Falando sobre domínio de si, vamos abrir aí domínio de si, domínio do seu lar, né? Nós vamos falar sobre todas essas qualificações aqui, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. Eles se encontram em dois trechos das Escrituras. 1 Timóteo 3, de 3 a 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Eu descrevi aqui, para a gente poder acompanhar por aqui também, se você quiser. Então vamos lá. Primeiro texto, 1 Timóteo 3, 3 a 5. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Vejam que Paulo coloca
essa qualificação está trazendo para Paulo trouxe também junto com ela a condição, uma condição, porque se ele não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? É como se ele estivesse dizendo assim, uma característica do homem que é importantíssima, sem a qual ele não pode governar a igreja de Deus. É quase isso que Paulo está falando, com outras palavras, não é? Então, vejam que, o que você tem que olhar para você discernir se aquele homem é apto ou não para o ministério? O lar dele. A maneira com que ele governa o seu lar. A maneira com que ele trata a sua esposa e disciplina seus filhos e cria seus filhos. A maneira com que ele administra a sua própria casa. É uma característica importantíssima que você precisa olhar. Vamos ver o que Tito fala. Tito 1, de 6 a 8. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não se ira com facilidade, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Praticamente Paulo fecha todas essas características, mostrando que esse homem tem domínio de si. Resumindo, ele tem que ter domínio de si. Ele tem que dominar a sua alma, as suas reações, as suas emoções e paixões. Ele precisa dominar. Então vamos lá. Dentro dessa primeira classe de qualificações sobre o domínio de si mesmo, vamos começar falando do domínio de si mesmo, que ele precisa ter domínio de si. Começando o número 1 aqui, a primeira, não dado ao vinho. Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo 3. Tito fala não chegado ao vinho, ou perdão, não dado ao vinho também. Não chegado ao vinho é um sinônimo, né? Não entregue ao vinho. O que é que significa isso? Que esse homem não deve ser escravo ou dependente de bebida alcoólica. Ele não pode ter esse vício. Ele não pode ser dependente. Não pode ter vício. Não apegado ou necessitado dela. Ele tem necessidade. Sabe aquela pessoa que não consegue se controlar porque ele tem aquele vício? Todo dia, no fim do dia, ele tem que meter um copinho de cachaça na boca ou alguma coisa semelhante para poder. E ele não consegue passar sem aquilo. O dia que não tem, ele fica irritado. Então isso evidencia uma falta de domínio nessa área quanto à bebida alcoólica, não é? Deve saber colocar limites na bebida alcoólica, não somente na quantidade, mas também nas ocasiões. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ele tem que saber beber até um limite. Se ele beber, a Bíblia não proíbe isso, não proíbe beber. A Bíblia proíbe a embriaguez. Então, se ele toma alguma cervejinha, alguma bebida que contém álcool, ele tem que saber o limite disso. Ele não pode chegar a permitir que isso tome conta de si. Ele perde o domínio por causa do excesso do álcool que ele bebeu, do excesso da bebida que ele bebeu. Então ele tem que botar limites na quantidade, mas não só na quantidade, nas ocasiões. Aonde ele toma isso? Você já imaginou você encontrar o teu presbítero num bar tomando cachaça? Você não se sentiria bem, não é? Eu não me sentiria. Você encontrar alguém numa mesa de um boteco cheio de garrafas de cerveja na mesa dele, é algo que deixa a gente meio preocupado, no mínimo. Se você for honesto, você vai dizer que sim. Por quê? Porque isso demonstra que ele não tem esse domínio. Ah, mas ele não está embriagando. Ok. Mas como pastor, ele tem que dar o exemplo.
E muitos podem estar olhando para aquilo, você talvez não, porque você acha, não, tudo bem, pode beber, a Bíblia não proíbe, tudo bem, chega nesse ponto, não é pecado, é verdade. Mas tem outro irmão mais fraco que você, que pode se escandalizar. Ele pode olhar para aquela mesa daquele pastor, daquele presbítero, daquele diácono, e ser radicalmente enfraquecido na sua fé. Meu irmão, mas o problema é dele. Negativo. A Bíblia diz que o pastor é líder e exemplo. Negativo. Ele tem que dar o exemplo dentro de casa e principalmente para os de fora. Nós vamos chegar lá. Ele tem que ter bom testemunho para os de fora. Nós não chegamos nessa qualificação ainda. Então ele tem que saber a ocasião de tomar. Quer tomar lá em casa com a sua esposa à noite? Maravilha, sem problema nenhum. Quer beber com os amigos dentro da sua casa ali, de maneira moderada, dentre os amigos que ele conhece, que não vai ter problema, porque os amigos entendem também que não tem problema tomar um copinho, porque isso não embriaga para ele, um copinho, 2, não sei, depende do limite dele, ele sabe, cada um sabe o seu limite, não tem problema isso. Mas ele não pode fazer isso de forma que leve escândalo para os de fora, escândalo para o mais fraco, que atrapalhe a caminhada do membro de igreja, ou até mesmo daquele que está prestes a se converter, está ouvindo o evangelho, uma pessoa que é de fora, mas ele está evangelizando, a igreja está evangelizando, de repente ele conhece o pastor, passa na frente do bar, vê aquela situação, e ele fala, puxa, quer dizer que o evangelho não conseguiu libertar nem o pastor? Será que ele vai me libertar? Esse Jesus que ele está pregando é poderoso mesmo? Será que esse Jesus salva de fato? Olha lá aquele que diz que é pastor. Então, meus irmãos, não é só controle de quantidade, mas é controle de situações, ou ocasiões, locais. Parece, eu sei que pode ter uma interrogação na sua cabeça, mas parece que isso é hipocrisia, né? Parece que isso é insincero. Ele bebe, mas bebe na casa dele, por que ele não faz isso na rua? Exatamente porque Paulo fala sobre isso. Não faça perto dos mais fracos, ele diz em Coríntios. Tenha cuidado para não escandalizar aquele que é fraco na fé, que está aprendendo esses caminhos ainda. Então é isso que eu quero dizer com as ocasiões, não é? Onde é que eu estou? Aqui. Não somente para si mesmo, mas pensando no outro, é exatamente o que eu falei. Então ele tem que pensar nos outros. Ele não tá, mas eu vou beber lá fora de casa, não estou nem aí. Eu bebo no meu limite, não vou ficar bêbado, então não tem problema nenhum. Pode falar, Dan. Ocasiões. Sim. Aí divulga. Está público de novo, né? Exatamente. Tome cuidado com isso, né? Você que é pastor, presbítero, tome cuidado, né? Com a rede social, exatamente. Aqui não se proíbe o uso, mas o excesso do vinho, no qual há dissolução. Se você abrir, ler em casa, ou você sabe que Efésios 5:18 é um texto muito conhecido. Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, se você quer se embriagar, e Paulo nem usa o texto embriagar, porque quando ele fala enchei-vos do Espírito, ele não quer usar o mesmo termo grego de embriagar-se, com respeito a Deus. O Espírito Santo, Deus, não é algo que a gente se embriaga. Embriagar-se é uma palavra, digamos assim, de origem feia, para se tratar de encher de Deus. Então, Paulo fala assim, encha-se do Espírito de Deus. E ele diz que no vinho há dissolução. No vinho há possibilidade de encrencas, de corrupção, de perder-se o domínio próprio. Se há uma coisa que rouba de nós o domínio próprio, é o vinho, é uma das coisas, não é? Dizem que existem 3 coisas que são barra para o pastor ter que enfrentar. 3 barras ele precisa enfrentar. A primeira barra, a barra de ouro, que muitas vezes fascina e ele se envolve com o dinheiro. Primeira barra que ele tem que tomar cuidado, barra de ouro. A segunda barra é a barra da saia das irmãs.
Ele tem que tomar cuidado com o sexo, com os desequilíbrios sexual dele. Tomar cuidado, não é? Tomar cuidado com esse tipo de barra, que é a barra da saia. E a terceira barra, que é barra para ele ter que lidar, e ele precisa dominar também, é o conhaque São João da Barra. Ele precisa aprender que essas 3 barras, ele precisa ter domínio sobre elas. Ele precisa ter controle sobre esses 3 pontos: dinheiro, sexo e o caso do vinho, a bebida alcoólica, não é? Avançando. Então não é o excesso, mas o vinho há dissolução no excesso, né? Porém, o comportamento do homem modelo do rebanho deve guiar os demais irmãos para o caminho da sobriedade e independência de qualquer vício, não só do vício do vinho, lógico, mas é o mais frequente nas igrejas, não é? É o que se apresenta, infelizmente, inclusive, para anciãos, pastores, bispos e outras categorias, né, que acabam perdendo o domínio sobre o álcool, sobre a bebida alcoólica. Então ele precisa ser modelo nessa área de domínio e de independência de qualquer vício. Avançando, em segundo lugar, sobre o domínio de si mesmo ainda, ele precisa ser não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não arrogante, não irascível. Juntando esse grupo, é um grupo de qualificações que indicam maturidade emocional, indicam reações controladas. Esse grupo indica reações controladas. Ele consegue ter domínio diante das circunstâncias difíceis, das ocasiões onde ele encontra oposição e das ocasiões onde ele passa por tremendas dificuldades. Então ele precisa ter domínio, e isso tudo fala de maturidade. Por isso que o presbítero tem que ser um homem maduro. Maduro indica então que ele tem controle sobre as suas reações. O homem de Deus deve guardar-se de um espírito de hostilidade, de ressentimento, de ira e de vingança. Se isso for, não que o homem não tenha esse tipo de sentimento, ninguém está isento de ter isso na sua mente e no seu coração. Nós somos gente que tem sangue, e não é sangue de barata, não. Nós temos o sangue quente. Resumindo tudo isso aí, nós somos brabos, não é verdade? Todos nós somos brabos. Não adianta, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser membro da igreja, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser adolescente, adulto, velho, todos têm problema. Todos nós somos brabos por natureza. Não tem jeito. Mas o líder, o presbítero, ele precisa também ter esse domínio de si. Ele precisa aprender a dominar a sua reação. Muitas vezes ele vai ter que engolir sapo. Muitas vezes ele vai ter que ficar calado, ao invés de promover mais contenda em alguma situação. Às vezes os ânimos se aquecem demais numa discussão, numa conversa, em decisões a serem tomadas, e é necessário que se tenha domínio nesse momento. A gente aprendeu há um tempo atrás aí que às vezes nas reuniões ministeriais acontecem esses tipos de coisas. Mas eu não vejo mais isso como bom. Eu não consigo ver. É inevitável? É. Mas também é importante que a gente cresça nisso. Se há 2, 3 anos atrás a gente não tinha domínio disso, a gente batia a boca e tal, eu sou o primeiro a entender que eu preciso aprender a amadurecer um pouco mais essa área. Porque a minha reação, as minhas reações ainda são descontroladas. Eu acho que as nossas reuniões, como homens maduros, homens sérios, homens de Deus, a gente precisa aprender a lidar com toda e qualquer circunstância, ainda que seja com oposições, mas com equilíbrio nas reações. A gente precisa aprender isso. Aliás, afinal de contas, nós somos modelos do rebanho. Não é? Então,
não guardar isso no seu coração, esse espírito de ressentimento, hostilidade, ira e vingança. Não deve ter o pavio curto, quer dizer, explode por qualquer coisa, ou ser explosivo, né, em suas emoções e reações, mesmo quando provocado. Eu coloquei em vermelho aqui para a gente ter essa noção. Às vezes a gente fala assim, eu nunca explodi, né? Também nunca foi provocado, mas o dia que ele for provocado, será que ele aguenta? Eu entendo o seguinte, às vezes a gente não aguenta e acaba soltando alguma palavra que fere o outro, ou fere alguém que está ali. Mas para isso existe o perdão e a cruz, não é? Para isso existe a reconciliação, não é mesmo? Acontece ainda, se for lá em casa, o Nilton é presbítero, né? Que bom, ele deve cuidar da Val com todo carinho, gentileza, o tempo todo. Mentira! Você vai ver que vai ter hora que o bicho pega. E infelizmente, ela sofre na minha mão. Mas eu dou graças a Deus pelo Espírito Santo que está em mim, que me mostra que eu errei e eu vou lá e... Bem, olha, eu fui cruel com você, me perdoa. Existe o perdão para isso, irmãos. Não é? Conserte o que você quebrou. E isso também é modelo para o rebanho. O rebanho não vai olhar para você como alguém que nunca peca, porque nunca brigou com ninguém, porque nunca foi alterado nas suas reações. Mas o rebanho vai ver em você um modelo de um homem que às vezes pode se alterar, não sempre, né? Ele não pode ser iracundo o tempo todo, aí também tem alguma coisa errada. Não aceita nada, está sempre o opositor, é sempre do PT. Perdão, desculpa. Ele está sempre o contrário, né? Sempre metendo a boca naquilo, não concorda com a situação. E aí ele não sabe se controlar e, consequentemente, ele briga o tempo todo. Aí tem alguma coisa de errado. Mas se de vez em quando ainda há uma explosão, ele conserta aquilo que ele fez. Normal, isso é modelo, inclusive. O rebanho quer ver isso. O rebanho quer entender isso. Que você peca, mas que você conserta. Isso é modelo de um homem de Deus. Aliás, isso é o modelo, não é? Então vamos lá. Não deve estar metido constantemente em brigas. Não deve ser encrenqueiro, sem violência verbal ou física. Aqui, irmãos, como eu falei, sabe aquela pessoa onde tem fumaça, tem fogo, né? Você já ouviu essa história, esse ditado, né? Aí onde tem uma encrenca lá, você vai olhar, puxa, está o mesmo cara lá brigando. Dentro da firma dele, brigou de novo com o funcionário. Lá na família dele, lá, brigou de novo com o parente. Lá na família, lá na igreja, encrencou de novo com o irmão da igreja. Aí você vai olhar, poxa, a mesma pessoa em todos esses casos, o que está acontecendo? É uma pessoa que está sempre envolvida, parece que ele procura encrenca. Ele não sabe contornar as situações sem promover encrenca. É um encrenqueiro. É um espírito de encrenca. Né? Espírito, veja bem, eu não estou falando aqui que vai baixar um espírito nele, não é isso. É que ele não soube controlar a sua alma, que é brava em excesso. Ele não consegue, então ele é desqualificado para esse cargo, para essa missão. Não é? Ele não tem esse domínio. Onde tem encrenca, você fica sabendo da notícia. Quando vai saber lá, é o irmão X, presbítero X, diácono X, pastor X com o parente. É o pastor X com o irmão da igreja. É o pastor X com o patrão dele. É o pastor X com o fulano de tal. Ele não pode ser ele não pode ser um presbítero. É difícil. Vez por outra, de vez em quando, tudo bem, não tem problema. Quem não erra? Mas ele não pode ser constante. Isso não tem como, não é? Então, preste atenção. Alguns dizem que isso, às vezes, quando há uma encrenca dentro do âmbito ministerial, né, nas reuniões, ele diz assim, eu sentei a bolacha lá no outro presbítero, porque também ele foi só um zelo santo, é que ele não soube entender o que eu quis dizer, eu fiz ele entender na marra. Né? Esquentei a orelha dele e aí ele então compreendeu o que eu quis dizer. Não é assim. Isso não é zelo santo, isso não tem desculpa. O cara que perde as estribeiras e parte para a via de fato, nem marido ele deveria ser, porque pensa com o que ele faz com a mulher em casa, né? Então, irmãos, precisa ser sério o negócio. Presbítero não é para brincar. Presbítero tem que ter seriedade, não é? Avançando um pouquinho mais, terceira
Dentro desse mesmo grupo, terceira qualificação, cordato e amigo do bem. Aqui no caso positivo, o que ele é? Ele é um homem pacífico e pacificador. Ele é pacífico, ele sabe dominar-se e, consequentemente, ele também consegue transmitir um pouco de paz. Ou ele é aquele que funciona como bombeiro, né? Essa qualificação é interessante, porque ele apaga fogo, ele não está lá para jogar mais lenha na fogueira. Ele não é aquele cara que chega e fala assim, ó, vamos ver aqui quem está certo, quem está errado, aqui já vou mandar para a cadeia quem está errado. Não, ele vai fazer assim, vamos nos reconciliar. O Senhor disse para nos amarmos uns aos outros, essa é a marca do crente. Antigamente tinha uma propaganda bem antiga, de bolacha, e ela falava assim, uma menininha mais velha ia cuidar dos dois irmãozinhos mais novos, que estavam quebrando o pau, brigando, dois irmãozinhos, e a menininha mais velha chega assim, pare meninos, mamãe disse para que nos amássemos, e não para que nos amassemos. Então, o pacificador ele fala isso, irmãos, parem de se amassar uns aos outros, mas amem-se, parem de brigar, mas vamos ser cordatos, vamos entrar em harmonia e vamos resolver isso aí. Isso não é mais importante do que a unidade de vocês. Essa questão não é mais importante do que manter o corpo de Cristo unido. E a paz, porque onde há paz, onde há comunhão, onde os irmãos vivem em união, o que é que diz o Salmo 133? Ele diz, ali Deus ordena a bênção e vida para sempre. Então, ele é um pacificador, ele é de fácil acordo, ele faz acordo fácil, flexível, manso e não dominado por um espírito de oposição. É aquilo que eu falei, ele sempre está do contra, não é? Tem gente que é opiniático, faz parte do arrogante também, é opiniático. Eu não pus arrogante aqui, mas a mesma coisa. É uma pessoa que não é flexível. Ele não... Agora, vocês entendem o que eu quero dizer sobre flexibilidade, não é? Ele não vai ser flexível na doutrina cristã e nos princípios de Deus. Isso é inegociável. Isso é inflexível. Mas naquilo que cabe a ele, como pessoa, nos relacionamentos que ele tem, ele precisa ser flexível. Ele precisa compreender a situação a ponto de achar um ponto de escape para não brigar. Ele precisa procurar essa alternativa antes de encrencar com os outros, não é? Amigo do bem significa um homem que é dedicado à bondade. Ele esforça-se pelo bem, ainda que no prejuízo. Às vezes ele vai engolir sapo, às vezes ele vai enfrentar prejuízo, às vezes ele vai ter perda, mas ele vai preservar a unidade, mas ele vai procurar o bem, ele vai procurar a paz e não a guerra. Ele é diferente daquele como diz o ditado, que ele dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Não, ele não quer nem pensar em briga. Ele precisa ter esse espírito dócil, manso. Mansidão aqui não é frouxo. Mansidão é ser pacífico, é procurar a paz. Esforça-se pelo bem, ainda que no prejuízo. Ele escolhe fazer o bem, ele determina para si mesmo, ele pega no seu colarinho. O que ele queria era arrancar sangue do opositor, mas ele diz assim, eu não vou fazer isso, eu vou me esmurrar, como diz Paulo, para dominar, para que eu mesmo não venha ficar em descrédito, como diz Paulo. Para que eu não caia no descrédito dos meus irmãos, eu me esmurro a mim mesmo, eu arranco o sangue de mim, mas não arranco o sangue dos outros. É isso que Paulo fala. Ele escolhe então fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Ele sabe que em primeiro lugar o reino de Deus, isso nós vamos estudar hoje à noite, as qualificações, capítulo 12 de Romanos, de 1 a 8. Vamos estudar de novo, 1, 2, até o 8, né? Vamos lá. E aí nós vamos ver que em primeiro lugar o reino de Deus ama os seus notáveis e esforça-se para servi-los com bondade e misericórdia. Ele faz de tudo para fazer isso, para
servir os irmãos. O presbítero nunca está por cima, ele sempre está por baixo, no sentido de ele ser suporte. Ele aguenta nas costas as dificuldades dos irmãos, ele precisa aprender a carregar. Ele precisa aprender a ser apoio, e não um fardo nas costas por cima dos irmãos. Ele tem que ser um fardo leve para os irmãos. E tem que ser apoio para os irmãos. Amigo do bem é sinônimo de inimigo de contendas, que é outra qualificação que está aí nesses dois grupos, não é? É a mesma coisa, ele é inimigo de... Se ele é amigo do bem, obviamente ele odeia contendas. Ele é inimigo de contendas, não é? Fica óbvio, não é? Procura harmonia e paz com todos. Ele é um homem sem inimigos. É óbvio que ele vai ter inimigos. Jesus teve inimigos, mas não foi da parte dele, foi da parte dos opositores. Você pode ter inimigo, e é inevitável que crente não tenha inimigos, porque nós somos inimigos do mundo, não por natureza ou porque nós queremos encrenca, não, mas porque nós vivemos de modo oposto ao pecado onde o mundo jaz, não é? Ele jaz no maligno. Então nós não somos do mundo. Então o mundo nos odeia. Jesus disse isso, porque odiou a ele primeiro. E o mundo vai nos odiar. Mas nós não podemos odiar o mundo. Nós não podemos fazer os inimigos. Nós temos que fazer de tudo para não ter inimigos. Se partir do outro para o presbítero, para o diácono, paciência, fazer o quê? Mas não pode partir do diácono, do pastor, do presbítero, para o irmão, o vizinho, o funcionário, o sócio, sei lá, o vizinho, né? A outra pessoa. Ele não pode promover a contenda, ele não pode criar inimizades, não é? Avançando um pouquinho mais. Quarto lugar, não avarento, nem cobiçoso de torpe ganância. Esse domínio de si aqui, como eu falei, é o domínio sobre o dinheiro, deve ter domínio sobre o fascínio das riquezas. Em Mateus 6:24, Jesus deixa bem claro que não dá para amar. Ali o termo é servir, não é? Dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. O termo ali é mamon, que fala de riquezas, dinheiro. Não dá para você ter dois senhores, dois deuses. É exatamente isso aqui. O presbítero, ele não pode fazer o seu serviço com o objetivo de ganhar lucro. Não é amante do dinheiro, amante do dinheiro. Ele não precisa de dinheiro, beleza, o presbítero não compra comida, né? Ele não troca de roupa, ele não compra sapato quando fura, ele não precisa nada disso, não precisa pôr gasolina no carro, né? O presbítero não precisa nada disso. Não, ele precisa. O que ele não pode é amar aquilo que excede tudo isso. Ele precisa aprender que Timóteo 6 é para ele. Timóteo 6 diz que se você tiver o que comer e com o que se vestir, esteja com isso satisfeito, contente. Ele tem que ter uma vida moderada nesse sentido. Ele não precisa ser ostentador, ter muitas coisas, não é? Então não é amante do dinheiro, é desapegado de bens materiais e vive acima dessas coisas. Ele está acima, ele está satisfeito com o que tem. Ele consegue buscar essa satisfação para não precisar ficar buscando fontes de lucro alternativas. Aquilo que ele já tem é satisfatório para ele, não é? Homens consumistas, ostentadores, mesquinhos, que colocam o lucro acima do reino de Deus e que desejam desenfreadamente enriquecer, estão desqualificados para servir como presbíteros. O oficial deve compreender que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, que nem 1 Timóteo 6,6 fala, exatamente isso. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Veja bem, a gente aqui tem que entender que existem dois tipos de lucro. Existe o lucro que é honesto, mas que evidencia que a pessoa só pensa naquilo. Tem uma coisa de errada? O cristão pensar em ganhar mais? Não tem nada de errado. Mas se ele é um presbítero,
Ele vai ter que entender que muitas vezes a vida de presbítero é uma vida sacrificial. Muitas vezes ele vai ter que deixar de buscar situações para ganhar um pouco mais, porque ele é chamado para atender casos dentro da igreja. Não que ele não possa buscar, mas ainda que ele se estiver buscando isso, ele precisa entender que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Ele precisa entender que quando houver um chamado, ele tem que estar disponível. Ele tem que estar disponível para atender pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sob o seu pastoreio. Que Jesus falou para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Tem que estar disponível, não é? Então ele tem que entender isso. Tem uma vida moderada, não é? Está contente com o que tem. Ele tem um carro, ótimo, que bom que tem um carro. Ele tem uma casa própria, maravilha. Quantos não têm hoje em dia uma casa própria? Se ele tem uma, louve a Deus por isso. Né? Se ele tem comida, mas eu gostaria, eu ouvi comentários, né? Mas não foi de líderes, mas coisas que podem passar pela mente da gente. Antigamente eu fazia compra para minha mulher lá no shopping. Hoje eu estou indo lá na lojinha, perto da Ilô, lá de R$15, né, para fazer compra de blusinha lá para minha mulher. Qual o problema? Que bom que você ainda tem R$15 para comprar uma blusa para tua mulher. Muitos nem isso têm. E tem gente que chora por causa disso. Antigamente eu fazia compra nas melhores boutiques da cidade. Hoje eu faço lá na Riachuelo. E daí? Que bom que você faz na Riachuelo, meu irmão. Saiba se adaptar, né, os sobe e desces das finanças, porque a Bíblia diz que o dinheiro bate asas e ele voa. Ele é oscilante. Hoje você tem, amanhã não tem. Hoje você tem de novo, amanhã não tem mais. E assim vai. Aprenda a viver conforme as circunstâncias. O presbítero, né? Estou falando para o presbítero, principalmente, não é? Avançando mais. Aqui, os dois termos são semelhantes. Não avarento, nem cobiçoso de torpe ganância. Não é? Não avarento, ele ama o dinheiro. Não é? E cobiçoso de torpe ganância, já é uma ganância torpe. Quer dizer, um amor ao dinheiro que parte para a torpeza, para as coisas ilegais, imorais. É o lucro desonesto, aí já é passar por cima dos outros, é ferir pessoas, é querer ganhar com lucro desonesto. Vocês sabem o que é isso, não é? É passar pessoas para trás, é não querer pagar os impostos, é não querer fazer as coisas na luz, de acordo com aquilo que deve fazer, não é? Então, porque o sujeito que ama o dinheiro e o que busca lucrar desonestamente servem ao mesmo ídolo, como eu já falei, Mamon. Ele está servindo às riquezas. O engajamento em negócios escusos, seja no trabalho secular ou no serviço do evangelho, apontam para alguém que não confia nas promessas daquele que o arregimentou ou que o contratou, não é? Que o chamou. É um chamado aqui, não é? 2 Timóteo 2,4 Paulo fala sobre isso, né? Que nós temos que aprender a servir ou a agradar aquele que nos arregimentou. Então, ele precisa ter isso no seu coração, não é? E infelizmente, no próprio serviço do Evangelho, o testemunho de alguns pastores é horrível. Horrível, porque eles amam o dinheiro a ponto de passar as suas ovelhas para trás. Eles não estão nem aí com o bem-estar e o crescimento espiritual do seu rebanho. O que eles querem é a carne das suas ovelhas. Eles querem arrancar o couro das ovelhas. Nem a lã mais. Já é o couro. E isso é ilegal, isso é imoral, isso é antibíblico, isso é demoníaco. Isso não existe para um presbítero que se preza. Se ele é um homem de Deus, ele não faz isso. O que mais? Presbíteros precisam ser motivados pelo amor a Deus e ao seu povo. E não por sorte da ganância, como Pedro fala lá em 1 Pedro 5,2. Pedro fala sobre isso. Ele fala que eles fazem de boa mente, e não por sórdida ganância. Ganância é o desejo desenfreado de ganhar dinheiro.
descontrolado. É domínio de si também. Não é? Como eu estou falando, é da mesma categoria das qualificações. Ele tem que dominar isso nele, no coração dele. O coração dele tem que ser de ouro, mas não para o ouro. Tem que ser um coração de ouro para os outros. Não é? De ouro que eu quero dizer assim, um coração bom, que expressa a bondade de Cristo, mas não para o ouro. É isso que ele tem que ser. Então, vamos avançar à segunda categoria de qualificações. Agora falando sobre o domínio de sua casa. Segundo grupo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre governar bem a própria casa. Governar significa superintender, reger, supervisionar, presidir o seu lar. Presidir o lar, ele tem que governar, e essas são os sinônimos de governar, não é? Governar não é só dar ordens, mas ele tem também que reger ou conduzir e supervisionar para ver se está indo bem. Isso é presidir o lar. Ou proteger, suprir e dar atenção a toda a família. Por que eu pus em vermelho essa terceira categoria aqui, que significa sinônimo de governar bem a própria casa? Ele tem que proteger, sim, ele tem que guardar a sua família. Ele não pode deixar a família dele no limite do perigo, onde os lobos vorazes estão próximos. Ele tem que saber proteger e evitar essas situações. Ele também tem que ser provedor, que supre, porque alguns dizem assim: eu protejo a minha família, eu guardo ela, nossa, minha família está bem protegida, eu cuido deles, e não deixo meu filho para lá nem para cá, ele não sai com qualquer um, ele está bem, ele sabe o que é ficar longe dos estranhos, minha esposa também não se mete com mulheres esquisitas, eu sei proteger meu lar, tenho falado isso, tal, muito bem. Aí ele fala assim: suprir, é comigo mesmo, eu sou um bom provedor, eu trabalho dia e noite, eu trabalho 24 horas por dia, eu ponho dinheiro em casa, todo o dinheiro que eu ganho, eu recebo o meu olerite, recebo o meu cheque, dou na mão da minha esposa, ela compra tudo que quer, lá em casa tem do bom e do melhor, eu sou um bom protetor, eu sou um bom provedor também, eu supro minha família, eu dou tudo que eles querem, mas o que eles precisam você não dá, que é a atenção. Você esquece que eles não vivem só de comida e de roupa, e de uma casa bonita. Mas eles vivem de um pai presente, de um marido presente, eles têm necessidades emocionais. A esposa tem necessidades emocionais, sexuais, e ela precisa de ser suprida nisso. Seus filhos também têm emoções que estão sendo formadas. O caráter deles está sendo formado, e nada melhor do que um pai presente para ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. Eles precisam um pouco mais do que arroz e feijão e um teto que protege. Eles precisam de um pai presente, regente, modelo, homem de Deus, que estuda a palavra de Deus em casa, é um homem de oração, que os filhos veem isso, que os filhos sabem que ele se envolve com Deus, que esse homem também se preocupa em supervisionar como é que está a situação. Por que um filho está enfiado no quarto o dia inteiro? Por que esse filho é o último a chegar na mesa na hora do almoço, por exemplo? O que está acontecendo? Tem que falar 5, 6 vezes para ele vir. Vem, moleque, vamos comer, está na hora, está esfriando a comida. 5 vezes, e ele não vem. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá dentro do quarto do seu filho? Você sabe? Você está supervisionando o seu filho? Você tem direito disso, sabia? Você é regente do seu lar, você é o rei da casa, você é a autoridade dentro da casa. Lógico que você não vai fazer isso com dureza, com firmeza, de maneira tirânica, mas você vai fazer isso em amor e faça. E isso principalmente para o presbítero, né? Claro, estou falando para presbítero. Né? Então, ele precisa disso, dessa atenção. O celibato, agora falando de outra coisa, o celibato, apesar de permitido entre os oficiais, não confere a experiência nos relacionamentos humanos que a vida familiar confere. É proibido um homem solteiro, celibato fala de solteirismo, né? É proibido um solteiro ser presbítero ou diácono? Não, a Bíblia não proíbe, pode ser.
Só que imagine a experiência que ele deixa de ter em relação a um outro que é casado. Não que ele não possa ser, ele pode ser presbítero. Mas se você imagine na tua igreja, se todos os presbíteros fossem solteiros, e você falasse para ele assim, eu estou com um problemão lá em casa, minha mulher não está submetendo a mim como ela tem que ser submissa, como a igreja está sujeita a Cristo. Ele vai só abrir o texto da Bíblia de Efésios 5, e ele não vai conseguir dar detalhes ou dicas para que você possa resolver isso, porque ele não passou por aquela experiência. Outra coisa, ele não criou filhos, ele não sabe o que é criar filhos. E quando você tem muitos filhos, cada um tem um jeito, né? E você ganha mais experiência ainda. A bondade de Deus em nos ensinar, quando nós temos muitos filhos, não é? Que cada um é diferente do outro, e você vai aprendendo a lidar com vários tipos de gente. E isso aplica lá na igreja, não é? Então vejam o benefício de um homem casado, não é? Mas que tenha a família sob domínio. Que saiba governar o seu lar. A condução da família é um teste em algo menor, que evidencia ou não a habilidade do homem para assumir algo maior, como o governo da igreja. Então, é como um laboratório de teste. Já disseram isso muitas vezes, que o lar é o laboratório do homem de Deus. É lá que ele é testado. Se ele está governando bem a casa dele, provavelmente ele vai fazer isso também na igreja. É lógico que existem falhas, mas existem pessoas que buscam consertar suas falhas, que querem evoluir, crescer, amadurecer, que sabem onde está ali o seu calcanhar de Aquiles, como é que chama? Tendão de Aquiles, perdão. Tendão de Aquiles é a fraqueza, o ponto fraco dele. Ele sabe, esse aqui é meu ponto fraco, então eu vou trabalhar aqui. É aqui que eu preciso de mais atenção, estudo de Deus, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo para vencer essa minha fraqueza. Ele sabe disso, então ele é apto. Por quê? Porque ele está lutando contra aquilo. De alguma maneira ele está tentando botar em ordem aquilo que falta para ele. Não é? Então, é na família que você olha e percebe se ele terá essa habilidade ou não para governar a igreja. E governar aqui é mais do que simplesmente suprir, mas colocar o lar nos caminhos do Evangelho. Uma família que tem suas crianças dentro da igreja, está mostrando que papai e mamãe estão fazendo certo. Papai e mamãe estão fazendo lição de casa. Uma família que está presente com seus adolescentes, mais difícil, Criança até que é fácil. Seus adolescentes na igreja, está mostrando que papai e mamãe estão no caminho. Eles são sérios com Deus. Ter os filhos batizados, melhor ainda. É impossível o homem fazer isso por si. Ninguém converte o filho. É impossível isso. Mas mostra que papai e mamãe, na seriedade, a possibilidade de eles serem cristãos é muito maior, não é? É lógico. Se eles são sérios com Deus, o testemunho lá em casa é forte. E o filho segue os caminhos do papai e da mamãe. É bem provável que eles sigam, não estou dizendo que segue sempre, Então vamos avançar. Perdão. Eu já falei, governar aqui é mais do que simplesmente suprir, mas colocar o lar nos caminhos do Evangelho. Isso mesmo, então já foi. Segundo lugar, criar filhos sob disciplina, não dissolutos nem insubordinados, como dizem os textos de Timóteo e Tito. Não significa que ministros terão sempre filhos perfeitos e sem pecado. Não é isso. Mas, como a pergunta é a seguinte: como a família está sendo conduzida? Essa é a pergunta. Será que o homem está conduzindo a família? O filho é rebelde e tal, mas o pai é relaxado, o pai não dá exemplo, o pai também não se envolve com o reino de Deus, o pai não tem nada com Deus, o pai não se disciplina. Por isso que veio o domínio próprio primeiro, e depois o domínio da casa. O domínio da casa é consequência do domínio que o homem tem de si. Se ele não se disciplina, se ele não tem o autocontrole, ele pode governar bem a sua casa. Que modelo ele vai ser para os seus filhos? Então aqui, não significa, mas como esse homem
está conduzindo a sua família, a sua casa, não é? Outra pergunta, que tipo de disciplina é imposta? Ah, nenhuma. O que ele quer então? Lógico que os filhos não vão ser disciplinados, né? Eles vão continuar na dissolução. Dissolução aqui é gastar excessiva, é ter desequilíbrio nos seus gastos, nas suas paixões, é dissolução, né? E insubordinados. Se o homem não é submisso a Cristo, que é o seu cabeça, ele vai querer que o filho seja submisso a ele? Às vezes a mamãe também lá em casa, né? Não estou falando só fazendo um parênteses aqui. Isso aqui não é para mulher, mas é um caso também. A mãe é modelo da submissão dentro do lar. Se ela não se submete ao marido, e depois quando ela vai dar uma ordem para o filho não faz, ora, ela quer o quê? Ela não está dando exemplo de submissão dentro de casa. Se a mulher não sabe se submeter ao seu marido, e ela é o modelo de submissão dentro de casa, depois ela vai exigir que o filho se submeta a ela? Ora, não vou falar o resto. Então vai. Dissolutos e insubordinados expressam vida imoral. Libertinagem, expressam libertinagem. Eles envolvem em promiscuidades, coisas imorais, coisas ilícitas. Eles não têm controle das coisas que eles fazem, não é? E não deixam ser controlados pelos seus pais, por isso eles são insubordinados. Falta de controle, desobediência ou teimosia, são filhos que são obstinados, duros de coração. né? Chega nesse ponto quando a disciplina não é imposta lá desde pequenininho. Não é isso que Provérbios ensina? Não é? Quando a vara é usada lá no cimentinho fresco, ela tem muito mais chance de chegar lá, começar a amadurecer e já ter um coração mais obediente, um coração mais maleável para o papai e para a mamãe. Mas se o homem não começa cedo, ele vai ter dificuldades depois lá na frente. Não é? Evidenciam a eficiência, ou não, né? Isso tudo evidencia a eficiência da disciplina do pai. Se o pai tem, de fato, colocado em ordem a casa ou não. Existem exceções, mas elas são muito raras. E tem gente que quer fazer da exceção a regra. Não pode. A regra é: discipline seus filhos, ensine o caminho da disciplina. Agora, se você nunca fizer isso, não queira que ele seja subordinado, obediente, mansinho e submisso a você. Se você não usa a disciplina. Não é? Não está no poder do homem, é lógico, né? Converter os filhos a Cristo, isso não está. Mas Cristo lhe concede a autoridade para criar filhos disciplinados, respeitosos e obedientes. O homem precisa saber disso. Ele tem autoridade, ainda que a sua esposa muitas vezes fique de cara feia porque ele disciplina o filhinho, porque disciplina a filhinha. Ele precisa disciplinar. Ele vai prestar contas diante de Deus, não é diante da sua esposa. A esposa pode fazer bico quando ele disciplina seus filhos, mas não importa. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, ou às mulheres. Ele precisa ter essa autoridade, tomar posse e praticar a autoridade dentro de casa. Avançando. Ainda dentro dessa categoria. Em terceiro lugar, ter filhos crentes e piedosos, não indisciplinados. De novo, né? Provavelmente Paulo quer dizer que o presbítero deve manter sua autoridade disciplinadora sobre seus filhos, mesmo sendo eles já cristãos. Esse texto aí de Tito, ter filhos crentes e piedosos, é Tito, né? Tito 1. Vamos ver aqui. Versículo 6, né? Segunda parte. Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Esse texto de Tito, é óbvio que não está querendo dizer assim, que ele tem que ter filhos crentes. Às vezes o presbítero já tem lá um adolescente, esse adolescente ainda não se batizou, mas por algum outro motivo, e nós não sabemos as razões, mas não é obrigatoriedade
Pelo menos até um certo ponto. Mas você percebe que aquele homem está se envolvendo com Deus, ele está ministrando o seu lar, ele está evangelizando seus filhos. Mesmo assim, um deles, às vezes, né, demora um pouco mais para tomar essa decisão. E aí, então, ele demora um pouquinho mais. Isso não desqualifica diretamente o homem. Mas Paulo provavelmente quer dizer o seguinte, que quando o presbítero deve manter sua autoridade disciplinadora sobre seus filhos, mesmo sendo eles já cristãos, quer dizer, que tenha filhos crentes e que não sejam insubordinados. Porque tem gente que tem filho que foi batizado, entre aspas, né? Às vezes aquele moleque tomou só um banho. Ele não se converteu, ele não teve uma experiência com Cristo. Aí o que ele faz? Ele parte para a indisciplina. Mas o moleque foi batizado, ele já é crente, eu fiz minha parte. Fez nada, meu irmão. Quer dizer que se você tem filhos crentes, ainda assim você tem que continuar disciplinando ele. E ele tem que se manter submisso à sua autoridade de pai. Mesmo crente. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque não basta ser crente, tem que ser santo. Não basta ele levar o nome de batizado, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Sim, e o seu comportamento? Ele passa a noite fora, ele bebe, ele tem 4, 5 namoradas aí, vai para o motel e fica para lá e para cá. Que experiência com Cristo que esse menino teve? Qual a evidência de que ele foi salvo? Foi salvo do quê? Salvo do quê? Então, não basta ser crente, ele tem que ser santo. E o pai tem essa responsabilidade. Seus filhos, o limite da responsabilidade do pai cristão sobre seus filhos está mais focada em quanto estão sob o seu teto. Então, governar bem a própria casa significa isso, enquanto estão debaixo do seu teto. Esse texto de Paulo está mostrando enquanto os filhos estão sob o domínio dos pais. Eles não são casados, eles não estão morando fora de casa, eles não foram fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, existe essa dificuldade. Isso isenta o pai de dominar, de ter autoridade? Não isenta. Mas, principalmente no caso de ser casado e maior de idade. Não é? Se ele ainda é menor de idade, a responsabilidade é infinitamente maior, ainda é presente para o homem. Não é? E quando ele está dentro do seu lar. Quando o filho se casa, a filha se casa, vai morar com o seu marido, vai morar com o seu esposo, e o menino vai morar com a sua esposa, claro, né? Sem dúvida, com a sua esposa. Então, a sua responsabilidade como pai disciplinador ali, ela tem algumas restrições. Não que o pai não vai acompanhar o filho e ajudá-lo no que puder. Quando o filho se mete em enrascada, ele vai também, ainda com a autoridade de pai. Mas aí já é um pouco menos grave. Alguns comentaristas dizem que, neste caso, quando os filhos já saíram de casa, aí o presbítero está mais tranquilo, ainda que os filhos sejam indisciplinados, mas ele não tem problema nenhum ele assumir a posição de um líder dentro da igreja. De assumir a posição de um líder dentro da igreja. Não é? A gente analisa isso com certas reservas, é claro. Não é? Por quê? Porque eu escrevi bem aqui. Seus filhos está focada mais quando está dentro de casa. Mas a responsabilidade do pai presbítero continua sobre seus filhos, ainda que casados ou morando fora de seus limites. Como um presbítero, eu ainda preciso tomar conta dele, com a autoridade de pai também. Com a autoridade de pai também. Então, é algo que a gente precisa manter isso, não é? Ainda que os filhos estejam fora de casa, a gente tem essa cautela. Porém, para a gente escolher um presbítero, se ele está tendo domínio dentro do seu lar, com seus filhos, bem está. Se ele está aplicando disciplina, ok, ele é apto para assumir o oficialato. Se ele tem filhos já casados, então aí a responsabilidade dele é menor, nesse sentido. Ele pode ser um oficial, não é? Ele pode ser um oficial. Ainda que os filhos estejam lá, não muito 100%
andando com Deus, não é? Ele pode ser um oficial. Tem que ver o agora da vida dele, não é? O hoje da vida desse presbítero, não é? Muito bem, então agora partindo para as conclusões, encerrando, em primeiro lugar, o lar é o laboratório do homem de Deus. Se ele lidera bem sua família, tem grandes chances de fazê-lo também na igreja. Isso é óbvio. É como eu já falei, começa dentro do lar. Mas, segundo lugar, para que sua autoridade seja reconhecida em sua própria casa, ele deve ter controle de si mesmo. Vejam que as duas categorias estão interligadas. Se ele não domina a si mesmo, que exemplo que ele vai dar de domínio dentro do lar? Ou como ele vai dominar o seu lar? Como ele vai demonstrar autoridade dentro do seu lar? Ele deve ter controle de si mesmo, mostrando autodisciplina, coerência entre ética e ensino de disciplina, ou disciplina. Se ele é um homem disciplinado, ele tem autoridade para aplicar disciplina, não é? A ética dele demonstra que ele é um homem disciplinado, que ele é um homem obediente aos princípios de Deus, e aquilo que ele ensina, ele vive. Aí então ele tem autoridade para passar para os outros, principalmente para os filhos. Começa lá em casa. E aí então ele tem essa autoridade, ele tem coerência entre ética, a vida dele, e o que ele ensina e o que ele corrige seus filhos. Dando exemplo de respeitabilidade, honestidade, piedade e santidade. Sem isso aqui, ele não consegue dominar a sua casa, ou governar, perdão, tira o dominar, né? Governar a sua casa. Parece que o termo dominar é muito pesado, né? Governar a sua casa. De maneira amorosa, gentil, mas firme e bíblica. Em terceiro lugar, a falta de autocontrole e de governo do seu lar coloca em descrédito o candidato ao oficialato. Não que ele não esteja se desenvolvendo nessa área, mas às vezes no hoje ele não está pronto ainda. Pode ser que ele futuramente chegue a ter o domínio de tudo isso, ser um homem que domina a si próprio e consequentemente colocou a sua casa em ordem. Aí então ele já está preparado, coisa de futuro. Mas no hoje ele não está preparado, então ele não está qualificado. O que nós temos que fazer? Irmão, infelizmente não serve no momento. Mas eu creio que Deus pode fazer isso na tua vida. E eu espero que Deus faça isso na tua vida. Não é? Avançando um pouquinho mais, quarto lugar. As Escrituras requerem que do presbítero ou ancião, que seja um homem maduro, um homem que não seja neófito, não é? Ou que expressa domínio próprio. Que significa, domínio próprio significa independência de vícios, como nós vimos lá, ele tem controle sobre a bebida e os demais vícios, não só sobre a bebida, às vezes é jogos, às vezes é muitas outras coisas, não é? O vício é aquilo que ele tem tanta dependência que às vezes ele não consegue deixar de assistir um jogo de futebol, porque a esposa, às vezes tem que levar a esposa no pronto-socorro, ela está passando mal, ele não consegue deixar, ele chama o Uber, leva a minha esposa lá no pronto-socorro, porque está tendo jogo agora, cara, é o Corinthians está jogando, estou brincando com o Augusto aí, brincadeira, mas ele não consegue, então, que domínio ele tem, não é? Que mais? Maturidade também, um homem maduro que expressa domínio próprio, ele tem maturidade emocional, é aquele que se controla nas suas reações, nas suas paixões, nas suas emoções alteradas, ele consegue trazer para dentro de si mesmo, ainda que ele imploda, mas ele não explode. Para dentro você pode explodir, tá bom? Vai ter um pouquinho de... como é que chama, César? Úlcera, não é? Vai criar uma úlcera, vai produzir alguma gastrite, alguma coisa semelhante, mas não tem problema. Isso aí você cuida. Com remedinho você resolve. Mas não fira os outros. Não exploda com a sua esposa, não exploda com os seus irmãos, não exploda com seus funcionários, com as outras pessoas. Saiba se controlar, com seus filhos também, não é? Saiba se controlar. Maturidade emocional. O que mais significa domínio próprio? Mansidão de coração.
Ele é um cara manso. Mansidão, eu já falei, não é frouxidão, mas ele é um cara tratável. Ele é um cara que abre, ele não é uma pessoa arrogante a ponto de dizer assim, eu sempre estou certo, não preciso nem ouvir tua opinião. Ele não ouve a opinião da esposa, ele não ouve a opinião dos filhos, ele não ouve a opinião dos irmãos da igreja, dos seus companheiros de ministério, ele não ouve a opinião de ninguém. Ele acha que ele está sempre certo. É um cara soberbo, cheio de si. Não é? A mansidão é uma abertura também para entender que ele está também ligado com outras pessoas. Ele tanto precisa das outras pessoas para auxiliá-lo no que ele faz, como ele também tem que estar disposto a servir, a dar mais do que receber. Ele está mais aberto, isso é mansidão de coração. É uma pessoa também que sabe dizer, ok, sim, eu concordo, eu estou errado, você está certo. Nas horas da verdade, não é? Em cima da verdade. Sabe reconhecer. Manso é isso também, não é? Que mais? Tem desapego ao dinheiro, ele não está sempre envolvido em buscar dinheiro o tempo todo. Ele faz ao contrário, ele sabe que em determinado dia, em determinada situação, existem coisas na igreja para resolver, e ele sabe que ele é importante, a presença dele lá é indispensável, e ele dá um jeito, ele desmarca, ele faz aqui, faz ali, e ele fala assim, olha, não vou mais trabalhar esse dia. Difícil. Mas para um presbítero precisa ser assim. Não para todos os irmãos, mas para um presbítero precisa. Precisa ser assim. É lógico que em algumas situações é impossível que ele está viajando e tal, acontece uma bomba lá na igreja. Estou falando da igreja, lógico que o presbítero cuida da igreja, né? Não estou falando nem de família e nem do trabalho, mas da igreja. Explodiu um problema sério lá na igreja, ele está longe, ele não consegue chegar. Ou ele está dentro de uma reunião, é lógico que ele não consegue sair. Mas se ele estiver disponível, ou pelo menos alguma coisa que ele possa remanejar o seu horário, ele tem que fazer isso. Porque quem que vai me pastorear a hora que eu estiver brigando com a Val? Quem que vai chegar lá em casa para me puxar a orelha? Se todo mundo estiver trabalhando, se todo mundo estiver envolvido com outras coisas, se todo mundo estiver assistindo futebol e não tiver o coração voltado para mim, com quem que eu conto? Isso pode acontecer. Em quinto lugar, sua liderança no lar ou na igreja não é por meio da violência ou dominação tirânica, mas através de uma liderança servil, amorosa, gentil e exemplar. Resumindo tudo, né? Agora, fechando, uma palavra do Dr. Carson. Dr. Carson disse o seguinte: eu gostaria de ver presbíteros na igreja conduzindo a adoração familiar. Olha só, interessante, né? Presbíteros na igreja, mas que conduzam a adoração dentro de casa primeiro. Dentro de casa primeiro. Uma vida de adoração dentro de casa. Um homem pregador lá para a sua esposa e para os seus filhos. Eu gostaria de ver isso, Carson fala. Não é? Ensinando às crianças, ou seja, os seus filhos, os caminhos de Deus. Refletindo padrões de modelo e disciplina. A vida dele reflete padrões de modelo e de disciplina. É um homem que disciplina, que ele se autodisciplina. Ele reflete nele a disciplina, o controle sobre as paixões que foram faladas aí. Contra o dinheiro, contra as emoções, contra o vinho, contra um monte de coisa. Não é? Ele tem domínio daquilo. E então ele é modelo de disciplina. Já que é isso que demonstra a qualificação deles para papéis semelhantes na igreja. O que é que o presbítero vai fazer na igreja? Ele vai ser modelo de disciplina. Ele vai ser modelo e disciplina. Ele vai expressar isso. Se um pastor, se um presbítero não expressa isso para a igreja, quem que a igreja vai seguir? Para onde está indo o discipulado da igreja? O discipulado é imitar o mestre, não é isso? Siga o mestre. Lembra daquela brincadeira? É semelhante. Quem são os mestres? São os presbíteros. Se os presbíteros não assumem isso, para onde vai o rebanho? Vai seguir eles para onde? Para uma vida de trabalho.
Fala, Marcos. Não pode. Simples assim, né? Hã? Sim, a Assembleia que elege, né? Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Exato. Simples assim, né? Solto, né? Solto, né? Exatamente. Infelizmente. Cezão? Uhum. Aham. Exatamente. É. Aham. Uhum. Exatamente. Olha aí. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Se o presbítero acha-se cheio de toda a sabedoria, suficiente para cuidar de si mesmo, sem precisar de ajuda, isso não é ser presbítero. Ele está fatalmente fadado ao fracasso. Provavelmente o futuro dele não vai ser longo como presbítero. Por quê? Porque ele não é humilde de coração. E Deus resiste ao soberbo. Exatamente isso. Todos passam por dificuldades. Mas se ele não pede ajuda, se o presbítero não pede ajuda, ele está sendo exatamente o modelo contrário, não é? Ele está dizendo assim, ó, ninguém precisa pedir ajuda para mim, tá? Não venham me incomodar, porque eu não quero incomodar os outros presbíteros, ainda que eu esteja precisando de ajuda. Então o presbítero não pode fazer isso, de fato. Né? Exatamente. O que mais? Ah tá, agora fechou. Acabou, é só os créditos e aí o local de pesquisa que a gente fez. Só 2 lugares dessa vez, né? Aquela apostila do Ministério Batista Bereia e o livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, que eu extraí todo esse trabalho. Mais alguma pergunta, mais algum complemento? Alguma dúvida que ficou? Ou algo que você queira só completar, não é? Do que foi dito? Irmão Breno? Sim. Uhum. Sim. Sim. Aham. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. Por isso faz parte da disciplina. A igreja que não tem a disciplina, ela também vai morrer. O lar que não tem disciplina vai fracassar. E a igreja que não sabe disciplinar, começando dos líderes, não vai para frente. Exatamente o que o Breno está falando. Ele vai ter que se indispor algumas vezes, vai ter que afrontar, não, desculpa. Ele vai ter que confrontar alguns problemas, não é? E alguns irmãos, algumas irmãs, para poder levar a verdade, não é? Tem uma frase de Lutero, se eu não me engano, que eu agora não me lembro. A paz, se possível, alguém que lembra aí, não é? Como é que é mesmo? Acho que a paz, como é que é? Se possível. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço, exatamente. Né? Ainda que ele tenha que ser cordato, não é? Mas a verdade tem que prevalecer. Então, às vezes, existem momentos de dizer não. Agora,
A maneira de dizer não é que é a questão aqui. A maneira de ser contrário é que é o ponto aqui. Como eu vou dizer não? Como eu vou dizer, meu irmão, você está errado? De maneira grosseira, agressiva? Não é? Não, não é dessa forma. É de maneira branda. Eu sei que tem gente que fala assim, mas para a gente dar bronca, a gente não pode dar bronca dizendo assim, olha, vem cá, meu irmãozinho, eu amo muito você, viu? Dá um beijinho aqui, né? E eu quero dizer uma coisa para você, você tem um pecadinho aqui e tal. Eu sei que tem gente que... E também não é por aí, não é? Mas existe um meio termo. Existe um equilíbrio. Por isso o domínio próprio. Por isso tem que ter domínio da sua palavra, das suas palavras. Tem que saber falar. Fala, você está errado. Mas não precisa ser ofensivo. Não precisa ser palavras que ferem a pessoa, não é? Exatamente. Mais alguém ia falar? Só isso então? Então vamos embora, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que essa palavra esteja agregando mais conhecimento a tudo que nós já temos estudado, a respeito dos oficiais que tanto precisamos para governar essa igreja, para liderar essa igreja, para nos conduzir a pastos verdejantes, a águas de descanso, como extensão das mãos do sumo pastor que é Jesus Cristo. Precisamos desses homens que nos guiem de forma correta, em santidade, através da luz da Tua Palavra, nos trilhos das Escrituras. Por favor, Senhor, que nós saibamos escolher esses homens. Nos dê discernimento e sabedoria, como também domínio das nossas emoções, porque nós não queremos também inimizades e escolher pessoas que somente são boazinhas para nós, mas nós queremos escolher aqueles que de fato são qualificados, segundo aquilo que o Senhor nos ensina, e não segundo o nosso coração enganoso, como eleitores. Ajuda-nos a termos esse discernimento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza e continue conduzindo todos esses estudos, nos preparando para a eleição que está tão próxima, e para que tudo corra bem segundo a Tua vontade. Assim nós Te pedimos, Senhor, com esperança nessa novidade, com alegria em nosso coração, com santa expectativa de que o Senhor há de trazer coisas boas para essa igreja, através de uma liderança coerente, conforme as Tuas palavras, conforme os Teus princípios. Assim nós Te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém.